Olá, tudo bem? Meu nome é Júnior de Oliveira e eu tenho o prazer de estar aqui com vocês estudando o regimento interno da Câmara dos Deputados aqui no Processo Concursos, tá? E eu vou corrigir aqui algumas questõezinhas do regimento interno, a gente vai comentar alguns detalhes a respeito do regimento interno, então eu quero que você fique aqui nesses minutinhos comigo, seja muito bem-vindo e eu te convido para conhecer o nosso trabalho aqui no Processo Concurso. Tá bom? O concurso da Câmara dos Deputados é um concurso muito concorrido, né? É um concurso que paga uma remuneração muito boa, né? Normalmente são poucas vagas, né? Assim, comparado a outros concursos que tem uma rotatividade muito grande, até porque quando você está ganhando ali 25, 30 mil reais, você dificilmente vai largar o cargo, né? Você vai largar o cargo lá na aposentadoria. Os servidores da Câmara vão saindo aos poucos, né? Aposentando, eventualmente, né? Vindo nas outras hipóteses de vacância, né? Então, eu quero que você se anime, se estimule a estudar para o concurso da Câmara dos Deputados, concurso aí que vai ter provas no início, na primeiro e segundo final de semana de dezembro desse ano. Dezembros é ótimo, né? De dezembro desse ano de 2023. E um dos temas que sempre cobram e derrubam muitas pessoas é o regimento interno da casa, né? Então, o regimento interno da casa basicamente é cobrar de você na cópia e na cola do texto regimental, tá? Aqui eu vou trabalhar alguns temas iniciais ali do regimento para a gente tentar mostrar para você como que você pode fazer um bom estudo a respeito do regimento e como dá para fazer para gabaritar essa temática, tá bom? Vem aqui comigo na tela, então, já vamos para a primeira questão. Questão de regimento interno aí da Câmara dos Deputados. O que a gente vai encontrar? Questão número 1 diz assim, ó, a respeito das disposições sobre o regimento interno da Câmara dos Deputados, ele pede para você julgar os itens a seguir. Então você primeiro vai analisar esse tipo de questão, primeiro você vai analisar e julgar em certo ou errado os itens que ele vai te apresentar segundo as disposições do regimento. Veja, não treta com a questão. Questão objetiva, a gente responde de forma objetiva. Isso é, de acordo com as regras, com as disposições, com as normas cravadas no regimento interno da Câmara dos Deputados, tá? Não precisa olhar para a prática, não precisa saber como é que funciona no dia a dia da Câmara, tem que conhecer o texto do regimento. E aí o item 1 diz assim, ó, a Câmara dos Deputados, com sede na capital federal, funciona no Palácio do Planalto. Cuidado com isso. O Palácio do Planalto não tem nada a ver com o Poder Legislativo Federal, tá? O Palácio do Planalto é um dos palácios, aliás, o palácio onde atua, né, onde trabalha o presidente da República, que é membro lá do Poder Legislativo. É o chefe do Poder Legislativo. Tem nada a ver aqui com o tal Poder Legislativo, né? O chefe do Poder Executivo. Tem nada a ver com o Poder Legislativo. Então, primeiro item aqui, ele está errado. Por quê? Porque a Câmara dos Deputados, embora tenha sede na capital federal, cuidado com isso, tem sede na capital federal, mas o funcionamento não é na mesa no Palácio do Planalto, e sim no Palácio, anota aí, do Congresso Nacional. Isso é a disposição do artigo 1º do regimento interno. Logo no caput do artigo 1º, você vai encontrar essa disposição, tá bom? Então, o erro da questão é falar que Palácio do Planalto, é o Palácio do Congresso Nacional. Aliás, um detalhe interessante é o que diz respeito a essa história de capital federal, tá? Capital federal aqui, você vai lembrar o seguinte, capital federal é Brasília, tá? Capital federal é Brasília, a teor do que dispõe o artigo 18, parágrafo 1º da Constituição Federal, tá? Então, se vier na sua prova Distrito Federal, tá errado. Se vier Capital Federal, tá certo. Se vier Brasília, não vai estar de todo errado, porque ele está mesclando o texto do regimento com a Constituição Federal. Fechou? Cuidado com isso. Beleza. Segunda questão, ele vai dizer assim, ó. Bora lá. Na segunda questão, ele vai dizer, a Câmara dos Deputados reunir-se-á durante as sessões legislativas ordinárias de 2 de fevereiro a 17 de julho, primeiro período da sessão legislativa ordinária, e de 1º de agosto a 22 de dezembro. Certo, né? Este item aqui está correto. Veja, nós temos alguns conceitos que envolvem o funcionamento do Congresso Nacional durante o tempo, né? No decurso do tempo. A gente chama isso de funcionamento da casa no tempo, funcionamento do Congresso Nacional no tempo. E o funcionamento do Congresso Nacional, ele se dá a partir de alguns conceitos. O primeiro dele é o conceito de legislatura, que está lá no artigo 44, parágrafo único da Constituição Federal, que vai dizer que a legislatura é um período de 4 anos dentro do qual se exercem as atividades legislativas, beleza? O segundo conceito é o conceito de
de sessão legislativa ordinária, que corresponde ao ano legislativo, que não tem nada a ver, que não se confunde com o chamado ano civil, que é o que você conhece, né? Eu falo desse, o ano de 2022 começa quando, né? 2023, começa quando, termina quando? Aí você vai lembrar, de 1º de janeiro a 31 de dezembro. Esse período de ano, né, de 1º de janeiro a 31 de dezembro é o que a gente chama de ano civil. Tá? O ano civil não se confunde com o ano legislativo. O ano legislativo é exatamente esse. Começa dia 2 de fevereiro e termina lá dia 22 de dezembro. É fácil você memorizar. 2/2 a 22/12. 2/2 a 22/12. Com um intervalozinho ali no meio do ano, tá? Então ele vai no primeiro período de 2/2 a 17/7, 2/2 a 17/7, e inicia-se o segundo período de 1º de agosto até 22 de dezembro. De 1º de agosto a 22/12. Fechou? Beleza? Esse é o conceito de sessão legislativa ordinária. A questão está correta a teor do que dispõe o artigo 2º, inciso 1 do Regimento Interno. Beleza. A primeira e a terceira sessões legislativas ordinárias de cada legislatura, então o primeiro ano e o terceiro ano da legislatura, serão precedidas de sessões preparatórias. Item também correto. Artigo 2º, parágrafo 3º do Regimento Interno. Lá vai dizer exatamente isso, que no primeiro ano e no terceiro ano da legislatura, você tem que ter exatamente as chamadas sessões preparatórias, que tem o objetivo, via de regra, de dar posse aos eleitos ou de ED, né, porque são duas coisas que não se excluem, de eleger os membros da mesa diretora da Câmara dos Deputados. Beleza? Presidente, primeiro vice, segundo vice e corregedor. Primeiro vice e secretários. Ó, o regimento interno do TJ, lá Minha Casa Minha Vida, me atormentando aqui, né? Então vamos lá. Presidente, primeiro vice-presidente, segundo vice-presidente, 4 secretários. Essa é a mesa da Câmara dos Deputados. Fechou? Aí olha, cuidado, tá? Quem vai fazer prova FGV tem que tomar muito cuidado. Tem muita gente boa que perdeu questão do Senado não lendo aqui o item, né? Se você for aqui no item, você vai, olhar lá e ver 2 e 3, letra A, né? Beleza, maravilha, acertei o item. Cuidado! Cuidado que a FGV ela é malandra, ela vai fazer isso aqui com você. Não erre. O que ela vai fazer? Ela vai perguntar: estão incorretas as afirmações ou a afirmação constante de qual item? Eita! Ele não quer quais são corretos, ele quer quais estão incorretos. Então não vou marcar a letra A, 2 e 3. Eu vou marcar aqui a letra D de dado. O item 1 é o único que está errado. Beleza? Tranquilo? Show de bola. Vamos para a questão número 2. Acerca do regimento interno da Câmara dos Deputados, ele quer o item correto. Então aqui você vai analisar item a item e vai dar uma resposta apenas como correta, tá? O candidato diplomado, deputado federal, deverá apresentar à mesa, pessoalmente ou por intermédio do seu partido político, juntamente o diploma expedido pela Justiça Eleitoral. Tá, até aqui tá certo. Essa informação aqui de que o deputado diplomado, né, ele vai apresentar à mesa, seja pessoalmente ou através do seu partido político, o seu diploma expedido pela Justiça Eleitoral, certinho, tá? Juntamente com a comunicação de seu nome parlamentar. Sim, o nome parlamentar é a designação que se dá ao membro do Congresso Nacional durante as atividades legislativas. Lá a gente não chama a pessoa pelo nome civil dela, a gente chama pelo nome parlamentar, que ele vai escolher, tá? Ele que escolhe o nome parlamentar. Beleza. E a legenda partidária, que é o partido, né? Então, PTXO, né? PSXW, né? Então, você vai dizer qual partido a que você pertence e a unidade da federação de que proceda aí a sua representação. Então, pode ser assim, Distrito Federal, né? Então, Partido X do Distrito Federal, pode ser lá o Partido Y das Minas Gerais e por aí vai. Tranquilo? Beleza. Só que tem um detalhe. Olha o que diz aqui no miolinho da questão. Olha o prazo. Até 31 de dezembro do ano da eleição. Não é isso que o regimento vai falar. Não é até o último dia do ano da eleição. Não. É até dia 31 de janeiro do ano seguinte ao da eleição. Ou, para ser fiel aos termos do regimento, até dia 31 de janeiro do ano da instalação da legislatura, que é o ano seguinte ao da eleição. Então, se a gente teve eleição em 2022,
certo? E a posse vai acontecer, a posse dos parlamentares eleitos vai acontecer no dia 1º de fevereiro de 2023, então ele tem até o dia anterior a esta data, ou seja, até dia 31 de janeiro, para apresentar o diploma. Fechou? Além do diploma, vai apresentar o nome parlamentar com a sigla partidária e o local de representação, além da declaração de bens que constituem o seu patrimônio, beleza? A teor do que dispõe aí o artigo 3º do Regimento Interno, combinado com o artigo 222 do Regimento da Casa. Na primeira sessão preparatória, assumirá a direção dos trabalhos o último presidente, certo? O último presidente da Casa, né? Então, se a Casa já tiver um presidente, lá no dia 1º de fevereiro, quando for dar posse aos deputados eleitos, o presidente da Casa que vai assumir a direção dos trabalhos, né, a presidência daquela sessão. Beleza? Se ele for reeleito deputado. Por quê? Porque terminou o mandato dele lá dia 31 de janeiro. Tá? Então, dia 31 de janeiro acaba o mandato de todos os parlamentares, inclusive do presidente. Inclusive dos membros da mesa. Aí, se ele foi reeleito deputado, não é se ele foi reeleito presidente, se ele foi eleito deputado federal, ele vem e assume os trabalhos na sessão preparatória de posse dos parlamentares eleitos. E na sua falta, se não tiver ele, se ele não foi reeleito, porque não quis, porque morreu, etc., o deputado mais idoso, dentro de maior número de legislatura. A letra B é o nosso gabarito. Beleza? Isso aqui é o que dispõe o artigo 3º nos seus parágrafos, mais especificamente no parágrafo 1º do artigo 3º do regimento. Beleza? Essa era a resposta que você precisava marcar neste item, tá? Letra C. O deputado empossado, posteriormente à sessão preparatória, prestará o compromisso em sessão e junto à mesa, exceto durante o período do recesso do Congresso Nacional, quando fará perante o presidente. Esse item aqui, olha que interessante, ele também está certo, tá? Ele também está certo. E por quê? Deixa eu te contar um detalhe aqui, ó. Como é que funciona a posse dos parlamentares? Via de regra, a posse ela acontece em sessão preparatória. Beleza? Lá no dia 1º de fevereiro. Quando não for possível tomar posse no dia 1º de fevereiro, tá? Ele presta o compromisso junto à mesa. Se acontecer durante, né, ali as atividades legislativas. Beleza? Se acontecer durante as atividades legislativas, ou seja, se acontecer durante a SLO, a sessão legislativa ordinária, durante o ano legislativo. Agora, se isso acontecer se ele for tomar posse durante o recesso, imagina, ele ficou em coma, né, foi diplomado ali pela Justiça Eleitoral e ficou de coma até julho. Quando ele saiu do coma, estava lá na segunda quinzena de julho e já estava no recesso parlamentar. Aí ele tomou posse perante quem? Perante o presidente, tá? Normalmente no gabinete do presidente. O que aconteceu aqui é que, na verdade, a redação aqui dessa questão, ela deveria ser perante o primeiro vice-presidente, tá? O erro do item seria esse, que, na verdade, era para a assessoria ter cuidado disso, né? Mas tudo bem, vamos considerar que o texto, a redação aqui seja essa, primeiro vice-presidente, tá? Aí o item ficaria o quê, meu povo? O item ficaria errado, tá? Ficaria falso. Tranquilo? Então, ele toma posse perante o presidente, por isso estaria certo o item, tá? Mas, na verdade, aqui, na redação que eu tinha preparado para essa questão, teria que ser o primeiro vice-presidente. Beleza. Vamos lá. Quem sabe faz ao vivo. Vamos embora. Letra D. Nas sessões preparatórias, enquanto não for eleito o novo presidente e os novos vice-presidentes, dirigirá os trabalhos da Câmara dos Deputados à mesa da sessão legislativa anterior. Tá, olha só. Isso aqui está parcialmente certo, tá? Nas sessões preparatórias, quando a gente tiver lá a sessão preparatória, né, de eleição dos membros da mesa, tá? Aqui ele está falando da sessão preparatória de eleição dos membros da mesa. Enquanto não for eleito novo presidente, quem vai dirigir os trabalhos são os membros da mesa anterior, da sessão anterior, enfim, tá? Só que enquanto não for eleito novo presidente, essa história de eleitos os novos vice-presidentes, isso aqui não existe, tá? Então o regimento nada diz sobre você ter que eleger o presidente e os vice-presidentes. Você precisa eleger o presidente. Eleger o presidente, ele imediatamente, declarado eleito,
ele vai lá, se empossa no cargo e toca os trabalhos para a eleição dos outros cargos da mesa, tá? Primeiro vice-presidente, segundo vice-presidente e os 4 cargos de secretários. Fechou? A eleição dos membros da mesa far-se-á em votação por escrutínio secreto, votação secreta, tá? E pelo sistema eletrônico, painel eletrônico, tá? Faz-se lá votação pelo painel eletrônico. Não havendo previsão regimental para a realização da eleição por meio de cédulas, tá errado. Tá? O regimento interno prevê, no parágrafo único do artigo 4º, parágrafo único, se eu não me engano, do artigo 4º, lá vai dizer que, havendo avarias no sistema eletrônico de votação da Câmara dos Deputados, você vai ter a realização da votação por meio de cédulas, tá? Cédulas sobre cartas, etc, etc. Fechou? Tranquilo? Então aquele que é o item correto, e o item correto é este aqui, letra B de bola. E para finalizar esse bloco, um bloco curto, só para você sentir um pouco, aí começar a sentir as primeiras linhas do regimento interno, a gente tem a questão número 3, em que ele fala sobre as lideranças dos blocos parlamentares tratados no regimento interno da Câmara dos Deputados. Ele quer o item cuidado, incorreto. Aqui minha dica é, quando você estiver fazendo uma prova de múltipla escolha, em que ele pediu o item incorreto, você vai lá, destaca que ele quer o item incorreto e vai lendo item por item, julgando item por item. Depois você se preocupa com o gabarito. Tudo bem? Então vamos lá. Letra A vai dizer assim, ó, cada líder poderá indicar vice-líderes na proporção de 1 por deputado ou fração. 1 por 4 deputados ou fração, que constituam sua representação, facultada a designação de um como primeiro vice-líder. Então, como é que funciona isso aqui? Do que ele está falando? Basicamente, na Câmara dos Deputados, você tem os partidos políticos e você tem os blocos parlamentares. O que são os blocos parlamentares? São junções de partidos políticos, né? Então, quando eu junto mais de um partido político para que ele tenha uma representação sob a liderança de um único líder, aí você tem o que a gente chama de bloco parlamentar. Aliás, dá uma olhadinha na letra D de dado. As representações de 2 ou mais partidos, por deliberação das respectivas bancadas, ou seja, junta-se ali os deputados do partido A, B e C, e eles resolvem formar um bloco parlamentar. Beleza? Poderão constituir bloco parlamentar, isso que ele está falando, sob a liderança comum. Então esse item C, D aqui, ele está certo. Ele está conceituando o que é bloco parlamentar. Então você tem os partidos, e você tem a possibilidade de montar os chamados blocos parlamentares, que é a reunião de vários partidos, né? 2 ou mais partidos. Beleza. Quando você tem o partido ou os blocos parlamentares, você vai ter a figura do líder. A figura do líder, tá? O que é o líder? Líder, basicamente, é aquele que vai ter voz, é aquele que vai dar voz a um determinado, né, partido. É aquele que vai representar, por assim dizer, um partido ou bloco parlamentar. Beleza? E o regimento interno, ele fala que cada líder de cada bloco ou de cada partido pode indicar vice-líderes. Vice-líderes, né? Então pode ter lá vice-líderes. Quantos vice-líderes cada partido ou bloco parlamentar pode ter? Um vice-líder para cada grupo de 4 parlamentares, ou se tiver uma sobra ali, uma rebarba, ou fração, né? Então imagina, o partido político tem 16 deputados federais, né? Se o partido tem 16 deputados federais, ele vai ter o quê? Ele vai ter um líder e ele pode, veja, não é obrigatório, pode indicar até, no nosso exemplo aqui, 4 vice-líderes, tá? Até 4 vice-líderes. Se quiser, tá? Se quiser. Beleza. Facultada a designação de um desses vice-líderes como primeiro vice-líder. Então eu tenho vice-líder, vice-líder A do partido aqui, vice-líder B, vice-líder C, vice-líder D. Se o líder do partido quiser, se ele quiser, não é obrigatório, ele pode indicar, por exemplo, o vice-líder C para que seja o primeiro vice-líder. Tá? Não é obrigatório, mas se quiser criar essa numeração, você pode. Os demais serão considerados vice-líderes, né? Sem necessariamente uma ordem. Então veja que o regimento aqui, essa questão na letra C, letra A, melhor dizendo, está correta, tá? Então já temos como corretas a A e a D. Beleza? Letra B de bola. Os líderes permanecerão no exercício de suas funções por 2 anos, sendo permitida a recondução uma única vez por igual período. Isso aqui está errado.
E é esse o gabarito da questão, tá? Você vai ser líder enquanto for interessante para o partido te manter, ou para o bloco parlamentar te manter como líder. Quer dizer, não tem mandato, liderança não tem mandato, guarda isso no seu coração, tudo bem? Então vai se permanecer líder pelo tempo que se achar necessário, né? O próprio regimento interno vai dizer exatamente isso, tá? Ela vai dizer o seguinte, ó. Cadê? Deixa eu achar aqui. Olha lá, ó. Os líderes parlamentares, artigo 9º, parágrafo 3º. Os líderes parlamentares permanecerão no exercício de suas funções até que nova indicação venha a ser feita pela respectiva representação. Então, não existe essa história de mandato por 2 anos, podendo ser reconduzido por mais 2 anos. Isso aí é invenção, tá? Que a questão trouxe para tentar te derrubar. Fechou? O presidente da República poderá indicar deputados para a liderança do governo, composta aí de líder e até de exatos, 20 vice-líderes. Isso, inclusive, veio para o regimento interno da Câmara dos Deputados agora em 2023, tá? Por uma resolução de 2023. Beleza? Com prerrogativas, dentre outras, para fazer uso da palavra nas comunicações de liderança, certo? Né? O líder do governo e os vice-líderes aí, em número de 20, eles podem se utilizar da palavra para comunicações de liderança a teor do que dispõe o regimento interno. E por fim, considera-se minoria a representação imediatamente inferior que, em relação ao governo, expresse posição diversa da maioria. Cuidado, tá? Minoria não é um conceito numérico. Minoria é um conceito que está ligado, atrelado ao conceito de maioria. Maioria, esse sim, é um conceito numérico. O que é maioria? Maioria, de acordo com o regimento, é o partido político ou bloco parlamentar que constitua a maioria absoluta da Câmara dos Deputados. Se a gente for pegar em números de hoje, são 513 deputados, a maioria absoluta seria 257 deputados. Então, se eu tiver um partido ou um bloco parlamentar formado por 257 deputados, eu vou ter aquilo que a gente chama de maioria. Se nenhum partido alcançar a maioria absoluta, o maior partido da casa será considerado maioria. Ponto. A maioria, essa sim, é uma conceituação atrelada à expressão numérica. O maior partido da casa, o maior bloco parlamentar, é o que a gente chama de maioria. Agora pega. Minoria não é o menor partido da casa. Minoria não é o menor partido da casa. Minoria, escuta bem isso, é o maior partido da casa que esteja em posição antagônica em relação ao governo à maioria. Então vamos imaginar. Fica tranquilo, vamos entender. Imagina que o maior partido da casa é o partido PX, partido X, beleza? E o partido X, que tem 300 deputados na casa, ele é favorável ao governo. Quem vai ser a minoria? O maior partido, abaixo, obviamente, do partido da maioria, o maior partido dentre os outros partidos que estejam em posição antagônica a ele em relação ao governo. Então, se a maioria apoia o governo, a minoria vai ser o maior partido que é contra o governo, é contrário ao governo. Lê de novo o conceito. Considera-se minoria a representação imediatamente inferior, ou seja, o maior partido que esteja abaixo da maioria, mas que em relação ao governo expresse posição diversa. Quer dizer, se a maioria está em apoio ao governo, a minoria é o maior partido em oposição ao governo. O contrário seria, a maioria é o maior partido que apoia o governo, ou melhor, que é contra o governo, faz oposição ao governo, então a minoria seria o maior partido em apoio ao governo. Legal, né? Esses conceitos, eles são super importantes para você dominar o regimento interno. Bom, eu vou ficando por aqui e eu espero que você tenha aproveitado esse bloco. É só uma pitadinha para você entender como é que funciona o regimento da casa, que eu trouxe através de questões. E se você quiser estudar com a gente, vem aqui para o Instituto Processos Concursos, para você aprender mais sobre o regimento interno. Meu nome é Júnior de Oliveira, você pode me seguir nas redes sociais, @oprofessorjúnior, onde você vai ter mais informações do meu trabalho e do Processos Concursos. Vem estudar com a gente.